Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Agora é o momento de fecharmos com chave de ouro. Vocês muito provavelmente já viram o Murilo Rosa na TV, nas muitas novelas da Globo. Mas vocês sabiam que ele já conquistou vários campeonatos mundiais, chegou a representar o Brasil em campeonatos mundiais como faixa preta de taekwondo? Ele é embaixador do esporte no país, inclusive. Ele vem falar aqui do poder do entusiasmo. Vamos só ver o que vem pela frente. O ator é metade gente e metade personagem, não se distinguindo bem as metades. Olhar os campos, eu quero apenas cantar meu canto. Eu só não quero cantar sozinho. Eu quero um coro de passarinhos. Quero levar o meu canto amigo a qualquer amigo que precisar. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar comigo. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Oh, meu Deus, bom demais da conta. Boa tarde, quase boa noite. Tudo bem, gente, uma honra. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês.
obrigado de coração. Obrigado pelo convite. 8º Congresso da Felicidade. Acho que temos nas mãos algo realmente muito relevante e eu me sinto honrado de estar aqui com vocês, tá bom? Então eu queria começar pedindo uma salva de palmas para esse congresso maravilhoso. Pronto. Essa música, Eu Quero Apenas, do Roberto, tem uma história interessante porque o meu pai sempre me contou que quando eu tinha 4 anos de idade, eu tinha uma guitarrinha e eu ficava correndo pela casa dizendo que eu queria ter 1 milhão de amigos e eu ficava cantando essa música, né? Então, talvez dentro daquela inocência infantil, talvez aquela fosse a previsão de uma futura profissão. Aqueles milhões de amigos que eu falava, talvez seriam esses milhões de personagens que eu já vivi, personagens que eu ainda vou viver, personagens que de uma certa forma vivem comigo. E essa é uma relação muito linda, muito louca e muito apaixonada, né, que existe entre o ator, o personagem e o espectador. Então eu posso dizer que é uma relação de muita amizade e uma relação de muita felicidade. Eu acho que vou sair hoje aqui com mais amigos. Então, de fato, é uma honra estar aqui com vocês. E tem uma palavra que tem tudo a ver com felicidade, uma palavra que é protagonista absoluta da minha vida. É uma palavra que já faz parte da minha história, da história da minha família, que se chama entusiasmo. Então eu queria começar já lançando para vocês e perguntando para vocês quem é que de fato se sente aqui uma pessoa entusiasmada. Levanta a mão. Maravilha. Temos aqui quase que 100%, né? Congresso da Felicidade sem entusiasmo não combina, não é isso? Então vamos lá. Como é que é o seu nome? Ele que está, você. Como é que é o seu nome? Gustavo. Gustavo, o que significa entusiasmo para você? Motivação. Maravilhoso. Maravilhoso. Prazer, Gustavo. Murilo Rosa. Mas não sou flor que se cheire. O que significa entusiasmo para você? Sim. Felicidade. Perfeito, para você. Um ápice, um êxtase, né? É isso. É isso. Eu acho que todos nós já temos um sentimento de entusiasmo. Entusiasmo, na verdade, é você ter Deus dentro de você e a capacidade de realização. Vamos dizer que um ser entusiasmado significa ser um ser divino com as armas para fazer acontecer. Então, eu de fato me sinto uma pessoa entusiasmada e como o entusiasmo de fato é uma palavra mágica, deixa eu mostrar esse vídeo para vocês. Solta aí. Luiz, você hoje aqui tem a missão mais importante. Nós temos o livro, nós temos a página e você vai escolher a palavra, ok? Eu tenho aqui o marcador, ele está nessa posição. Eu posso colocar ele um pouco mais no meio, um pouco mais no final. O que você prefere? Aqui, no meio ou no canto? No meio. No meio, ok. Eu posso deixar aqui, eu posso abaixar, eu posso subir. Qual posição você prefere? Para baixo, no meio ou para cima? Para cima. Para cima, ok. Temos aqui então o marcador. Quer dizer, um escolheu o livro, outro escolheu a página, ele vai escolher a palavra e o Murilo não viu nada, só tá marcando agora. Dá pra ver aí, galera? O que tá escrito? Aí, galera, ajudando o Murilo. Vocês vão tudo pro show do Murilo em Las Vegas também. Bom, Fausto, na verdade é o seguinte, essa palavra que você escolheu é uma palavra que ela é muito simbólica para mim, para minha vida. Porque em 92, quando eu fui para o Rio de Janeiro, o meu pai, ele colocou escondido na minha mala a xerox do significado da palavra entusiasmo. E eu só recebi isso quando eu cheguei no Rio de Janeiro. Então, entusiasmo, eu posso dizer que é a palavra da minha vida. Entusiasmo significa ter Deus dentro de si. Fazer a coisa acontecer, fazer a coisa dar certo. É diferente do otimista. O otimista é aquele que acha que vai dar certo. O entusiasmo é o entusiasmado é aquele cara que faz a coisa acontecer. Então, hoje aqui nós temos
4 livros. Vocês escolheram um livro, escolheram uma página, uma palavra, a palavra da minha vida, entusiasmo. E como entusiasmo é fazer dar certo, fazer acontecer, então eu vou fazer aqui, no palco do Domingão do Faustão, acontecer a mágica verdadeira. Vocês querem ver? Comecei a falar, eu disse que tinha uma palavra que me acompanhava na vida. Essa palavra entusiasmo é uma palavra que me acompanhou, me acompanha, e eu gostaria muito que ela acompanhasse a vida de vocês a partir desse momento, sempre. E que salva de palmas pro mágico. Eu aproveito aqui já para desejar muita saúde, muita felicidade para o Fausto. Eu sou quase que um sócio, né, do programa do Fausto, porque eu participei de alguns realities lá, 2, né? Acabei ganhando os 2, e eu acho que o entusiasmo, ele te coloca no lugar, né? Mas por que eu falo tanto, né, de entusiasmo? Como eu falei no vídeo, nasceu de um presente, nasceu de uma coisa espontânea, de uma coisa pessoal. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro para começar minha carreira como ator, meu pai imprimiu o significado da palavra entusiasmo, colocou na minha mala. Quando eu cheguei lá, abri, li aquilo, me emocionei, e como uma pessoa entusiasmada, eu emoldurei e coloquei na parede, né? Não guardei na gaveta. E eu trouxe esse presente aqui hoje para dividir com vocês, e que é o presente da minha vida, né? E tem uma mensagem muito especial que eu acho que combina com a gente. Posso ler para vocês? $50 a mais tem que ter óculos, né? Meu pai escreveu uma dedicatória para mim, dizendo assim: filhão, tudo que você fez na sua vida até hoje foi com muito entusiasmo. Por isso que o sucesso está sempre ao seu lado. Abraço, Odair, 31/10/92. A importância do entusiasmo. A palavra entusiasmo vem do grego e significa ter um Deus dentro de si. Os gregos eram politeístas, isto é, acreditavam em vários deuses. A pessoa entusiasmada era aquela que era possuída por um dos deuses e por causa disso poderia transformar a natureza e fazer as coisas acontecerem. Assim, se você fosse entusiasmado por Ceres, deusa da agricultura, você seria capaz de fazer acontecer a melhor colheita e assim por diante. Segundo os gregos, só pessoas entusiasmadas eram capazes de vencer os desafios do cotidiano. Era preciso, portanto, entusiasmar-se. A pessoa entusiasmada é aquela que acredita na sua capacidade de transformar as coisas, de fazer dar certo. No mundo de hoje, na empresa de hoje, é preciso ser entusiasmado. Entusiasmada é a pessoa que acredita em si, acredita nos outros, acredita na força que as pessoas têm de transformar o mundo e a própria realidade. Não é o sucesso que traz o entusiasmo, é o entusiasmo que traz o sucesso. Conheço pessoas que ficam esperando as condições melhorarem, a vida melhorar, o sucesso chegar para depois se entusiasmarem. A verdade é que jamais se entusiasmarão com coisa alguma. O entusiasmo é que traz a nova visão da vida. Então, esse é o presente da minha vida, esse presente que eu divido com vocês aqui. Eu aproveito e pergunto para todos vocês: como é que anda o seu entusiasmo? Como é que anda o seu entusiasmo pelo seu emprego? Pelo seu marido, pelo seu namorado, pela sua esposa, pela sua mulher, pelo seu filho? Como é que anda o seu entusiasmo por você? Vai bem esse entusiasmo? Está médio? Porque eu tenho certeza absoluta que o entusiasmo nos leva a lugares preciosos. E evidentemente que o entusiasmo também, ele é um grande escudo protetor. Ao longo de uma vida, ao longo de uma carreira,
ao longo de um relacionamento, tantas coisas, tantas dificuldades que acontecem, e eu tenho certeza absoluta que o entusiasmo nos coloca em alguns caminhos preciosos. Ou seja, o entusiasmo, de fato, é um escudo protetor. Lembre-se disso, tá bom? E junto com o entusiasmo, tem uma palavra que é muito importante para mim, que é a gratidão. Então, se você é uma pessoa entusiasmada e é uma pessoa que você faz acontecer e você é grata, você tem coisas aí realmente preciosas, né? Então, eu sempre brinco com todo mundo e falo, eu sou filho do seu Odair e de Dona Maria Luísa, né? Eu falo, eu sou muito grato por ser filho do seu Odair e Dona Maria Luísa. Mas como assim, Murilo? Não, eu bebi na fonte do seu Odair e de Dona Maria Luísa, que na verdade é a nossa essência, né? Cada um tem a sua essência, e a essência é uma coisa muito preciosa, né? Então, eu sou fruto dessa junção, e essa homenagem que eu faço aqui a eles, na verdade é o grande motor dessa minha palestra, né? Esse desejo de homenagear pessoas especiais. E o meu pai, seu Odair, nasceu em Tupaciguara, Minas Gerais, uma família muito pobre. Depois foi para Araguari, depois foi para Anápolis, começou a trabalhar como um engraxate no meio da rua. Depois conseguiu um emprego, se tornou pacoteiro das Casas Carajás, depois pacoteiro das Casas Pernambucanas e acabou a vida como gerente regional das Casas Pernambucanas. Uma coisa muito, muito bonita e muito especial. Junto disso, a minha mãe, Dona Maria Luísa. Minha mãe nasceu na cidade de Goiás, em Goiás, né? A gente fala Goiás Velho, mas o pessoal de Goiás Velho não gosta, tem que chamar de cidade de Goiás. E minha mãe, ela ia para a escola a cavalo. Durante 19, 20 anos da vida dela, ela ia todos os dias a cavalo. E ela realizou também o sonho dela, porque minha mãe se formou em História, em Geografia, se tornou uma historiadora e realizou a cavalo o seu sonho. E muito bonito, porque ela encontra o meu pai e eles formam uma família, tiveram 2 filhos, eu e minha irmã Kênia, e começaram uma vida, né? E uma vida com muita dificuldade e com muita luta. E acontecem coisas, né? Acontecem sinais na nossa vida que são sinais preciosos, né? E a gente precisa prestar atenção muito nisso. A primeira casa que meu pai construiu junto com a minha mãe, a casa no Lago Norte, porque eu sou de Brasília, né? Nascido e criado em Brasília. Eles construíram uma casa assim com muita dificuldade, mas uma casa linda. E as histórias são maravilhosas, né? As fotos, eu com a minha bolinha ali com 6, 7 anos, olhando aquela casa subir, sempre com um bracinho atrás da nuca, assim, preocupado, né? E construiu a casa. A casa ficou linda, ficou um lugar extremamente especial. E o meu pai, ele recebeu nesse momento uma proposta para ser gerente regional em Cuiabá. Ou seja, meu pai era gerente em Brasília, estava super bem, e recebeu essa proposta para ir para Cuiabá. E meu pai sempre me contou isso, dizendo que eu levei ele no terraço de casa e mostrei para ele o nosso campinho de futebol, a nossa piscina. E falei, pai, mas agora que a casa ficou pronta, a gente vai embora? E o meu campinho de futebol e a minha piscina, os meus amigos, quer dizer, eu não lembro disso, meu pai que sempre contou. E por causa disso, o meu pai conversou com a minha mãe e eles decidiram sair das Casas Pernambucanas. Meu pai pediu demissão, não aceitou ir para Cuiabá e ele montou a sua própria empresa de tecido, que passou a se chamar Kênia Tecidos. E a partir disso, a partir dessa coragem, e por que eu estou contando isso tudo, né? Porque ser feliz precisa de muitos atos de coragem, né? A felicidade não é uma coisa assim que aparece, né? Precisa muita luta, né? E precisa coragem. E às vezes a gente precisa entender os sinais. Eu acho que ali foi um sinal para o meu pai e para minha mãe. E aí montou a loja Kênia Tecidos, a loja virou um sucesso. Durante 30 anos ela existiu e foi o que nos alimentou e nos deu todas as condições. Então, eu sempre brinco e sempre falo, fiquem atentos aos sinais, porque eles existem e eles são
preciosíssimos. O primeiro sinal. O primeiro sinal no teatro significa atenção. O primeiro sinal no teatro, você sente já aquele arrepio e fala assim, algo vai acontecer, algo importante vai acontecer. E o primeiro sinal na minha vida, eu fazendo essa brincadeira, o primeiro sinal na minha vida veio através do esporte. Eu sou embaixador do taekwondo no Brasil hoje, inclusive, acabei de voltar da China, ainda estou com aquele fuso meio doido, né? Voltei da China agora do Campeonato Mundial de Taekwondo, onde a seleção brasileira teve o seu melhor resultado na história. 2 medalhas de ouro e 2 medalhas de prata. Uma salva de palmas para os atletas. Isso é um motivo de muita felicidade. E eu fiquei muito orgulhoso, porque são meninos que trabalham duro, né, e que se dedicam muito. E durante muito tempo eu fui um desses atletas, né? Eu, menino, lá em Brasília, eu era um atleta apaixonado. E acabei disputando 2 campeonatos mundiais de taekwondo. Só que tem uma coisa muito interessante, né? Porque todo mundo lembra a época do Collor, né? A Zélia Cardoso de Mello, o momento que eles bloquearam todas as contas, né? Acho que muita gente aqui vai lembrar disso. E a seleção iria viajar para Santander, para a Espanha, e foi bloqueado. Então a gente não poderia mais viajar. E eu estava na biblioteca dessa casa no Lago Norte, e meu pai passa, me vê triste e pergunta o que houve. Eu falo, não vamos mais viajar. Mas o que houve? Não, está tudo bloqueado, meu pai já sabia. E meu pai falou assim, isso é muito importante para você? Eu falei, sim. Sim. Existe um poder nessa palavra. Eu sei que o não é necessário, né, em muitos momentos, mas o sim tem um poder muito importante, pelo menos na minha vida, né? Então, quando meu pai falou, essa viagem é importante para você, eu falei sim. Eu poderia ter falado, não pai, não, tá tudo bem. Às vezes a gente faz isso, não é? Eu falei sim, meu pai, então eu posso pagar a tua passagem. Eu não posso pagar a passagem da equipe, mas a sua eu posso pagar. Você tem certeza que você quer ir? Eu falei assim, eu quero. Então, por causa do sim, eu vivi uma experiência única na minha vida. Uma experiência de muita felicidade, de muita conquista. Eu cheguei em Santander, na Espanha, quase que no litoral ali com a França, e um atleta sozinho. Eu representei o Brasil, eu e a bandeira do Brasil. Então, no dia do desfile das bandeiras, as equipes com 30 pessoas, eu era o brasileiro desfilando com a bandeira, sozinho. E essa coisa política toda se misturou com o esporte, saiu em todos os jornais, isso lá também na Espanha. Só que eu vivi um momento muito importante. Eu lutei com atletas incríveis, lutei com vice-campeão do mundo. Eu tive, assim, uma vivência muito fundamental na minha história, por causa desse sim. E eu fico muito feliz, porque eu ensino isso para os meus filhos. Quando você tiver vontade de fazer alguma coisa, faça e fale sim. Solta esse vídeo, Denis. Todas as equipes vão no mínimo 18 pessoas, os competidores, médico. Eu cheguei sozinho. Então foi um momento importante para mim, porque foi uma experiência maravilhosa. Eu cheguei na Espanha, em Santander, com a bandeira do Brasil, e eu virei automaticamente o foco na competição. Os organizadores todos do evento do Mundial me jogando para o alto. E aí acabou que eu ganhei a medalha de destaque do Mundial. Teve lá os campeões mundiais, vamos dizer assim, vinham tirar foto comigo. Eu não sei que língua que eu falava, mas eu fiquei amigo dos coreanos, eu comecei a treinar todo dia com os coreanos. Foi assim, foi muito importante. E essa medalha que eu ganhei, medalha de destaque do Mundial, pelo conjunto da obra, né? Eu lembro que eu cheguei num hotel, né? E ligando para o meu pai, para minha mãe, aquela ligação cara naquela época, né? E quando, olha, ganhei uma medalha, e eles assim, felizes da vida. Então, o sim, ele é muito transformador e é muito poderoso. Quando eu voltei para o Brasil, no final do ano de 1990, eu ainda participei da Copa do Mundo, que também foi na Espanha, só que em Madrid. E aí nessa Copa do Mundo muita coisa aconteceu, eu fui 5º do mundo, eu perdi para o americano, se eu passasse eu já era medalha de bronze. E quando eu cheguei no Brasil, eu pensei assim, bom, eu cheguei machucado, com o pé machucado, e pensei, ou agora eu vou treinar 15 horas por dia para voltar e ser campeão do mundo, ou deixa eu ver o que a vida vai reservar para mim.
O segundo sinal. O segundo sinal no teatro é aquele momento que você já está se preparando, já está se aquecendo. O segundo sinal no teatro te dá uma adrenalina deliciosa. É uma adrenalina poderosíssima. É uma sensação de felicidade incrível. Então, o segundo sinal é o momento que você já fez, está fazendo aquele aquecimento, está finalizando a sua roupa, a maquiagem, e sabe que daqui a pouco você tem que entrar em ação. O segundo sinal na minha vida foi incrível. O segundo sinal na minha vida é a minha entrada na arte, é a minha entrada na minha profissão até hoje. E as coisas acontecem, pelo menos na minha vida, de uma forma muito inesperada. Eu estava chegando de Cabo Frio, de uma viagem, e minha irmã, Kênia, virou para mim do nada e falou: olha, vai ter um teste na faculdade do Sina, acho que para Globo. Ela falou assim: eu acho que para Globo. Eu falei: não tem nada a ver, eu nunca fiz teatro. E fui dormir. Mas quando eu fui dormir, eu fiquei pensando nisso, né? Muito curioso. Eu falei: gente, por que não? Acordei de manhã, peguei o escortezinho e fui, passei no Conjunto Nacional lá em Brasília, comprei uma blusa nova. Aí depois fui para o Conic. E chegando na porta da faculdade do Sina, foi muito interessante porque acabou saindo no DF-TV. Foi divulgado de uma forma exagerada esse teste. E tinham 1000 pessoas na porta. E eu cheguei, eu era uma daquelas cabecinhas que eu ficava olhando ali e falei: caramba. Enfim, horas depois eu consegui chegar lá na porta. Aí tinha uma catraca, ninguém entrava, um segurança olhando para mim e uma lista de pessoas, 250 pessoas que iriam fazer o teste. Ou seja, quem ia fazer esse teste eram os alunos da faculdade do Sina. Mas eu pensei: mas por que saiu na televisão? Se a gente não pode fazer, né? Fiquei pensando. Aí fiquei aquele curioso ali, cabecinha ali, um menino ali tentando uma oportunidade. Voltei, entrei no carro, sentei, já ia embora, cruzei a mãozinha ali atrás, né? E meus pais sempre falavam, né? Essa mãozinha atrás, aí alguma coisa vai sair. E eu falei: não vou embora. Saí do carro, voltei para lá e as pessoas estavam começando a ir embora, outras ficando, e eu passei por essas pessoas e eu fui para trás do teatro. Sei lá por que eu fiz isso. E passei. Quando eu olho, tinha um vidro quebrado da janela que dava para um porão do teatro. Aí eu olhei aquilo. Não façam isso, tá? Por favor. Mas eu olhei aquilo assim, eu falei assim: eu vou. Menino, né, em Brasília, ávido por um acontecimento, né, por uma aventura, entrei, pulei, caí no porão, cheguei, tinha um elevador, entrei no elevador, o elevador subiu, abriu no térreo, eu dei de cara com o porteiro que estava, o segurança que estava lá, e aí o segurança fez assim, ó, me deu um sinal positivo, ele fez assim, aí eu fiz assim, e subi. Cheguei, saí do elevador, entrei na primeira sala que eu tinha visto. Eram 2 salas, as pessoas estavam em cadeiras ao redor da sala. Eu sentei na cadeira, fiquei quietinho, aqui a porta, sentei na primeira cadeira. E parece uma coisa cronometrada, coreografada, ensaiada. Nesse momento entra Ricardo Waddington, que naquela época era um assistente de direção, mas Ricardo Waddington veio a ser um dos maiores diretores artísticos da Globo. Ele entra e contando para as pessoas, falando: olha, muito obrigado pela presença, tal, mas eu estou procurando uma pessoa assim, tal, e não quero que ninguém fique chateado, mas obrigado por ter vindo, obrigado por ter vindo, obrigado por ter vindo. Foi tirando as pessoas. E eu lembro que ele passou por mim assim, eu não lembro nem dele me olhando, mas eu lembro que ele falou assim: obrigado por ter vindo e obrigado por ter vindo. Eu fiz assim, olhando e fiz, tipo, fiquei. Aí ele pegou. Na verdade eram 4 homens e 4 mulheres. Ele entregou o texto para a gente. E a partir desse momento eu fui para minha casa estudar esse texto para o dia seguinte eu fazer esse teste. E aí foi divertidíssimo, porque eu não me senti nem um pouco pressionado. Eu me senti muito feliz. Eu cheguei em casa, meu pai brincando, falou: sou seu primeiro diretor.
aí estudamos aquele texto ali de uma forma muito inocente, né? Para um leigo. E fui no dia seguinte. Cheguei lá, fiz o teste. Para um leigo, fui bem. Não errei o texto, né? O Ricardo foi simpático comigo. E senti uma sensação boa, sabe? Assim, eu falei, gostei desse negócio aqui. E, na verdade, aquele teste não serviu para nada. Porque aquele teste era um teste de cadastramento da Rede Globo, que ela estava fazendo isso por várias regiões do país. Só que ela serviu para tudo. Porque eu já fazia faculdade de educação física por causa do esporte. Mas eu estava insatisfeito, porque eu não queria ser professor de educação física. Uma profissão maravilhosa, mas eu estava empolgado com o esporte. E aí, por causa daquele movimento, eu tranquei a educação física e entrei na faculdade Dulcina de Artes Cênicas. E aí, eu encontrei o meu propósito. Eu encontrei a minha praia, sabe? E aí eu estava em êxtase. Eu estava entusiasmado. E talvez o que me levou a isso tudo foi o meu entusiasmo, sem eu pensar nessa palavra, sem eu conhecer ainda esse movimento. E foi lindo, porque eu fiquei um tempo na faculdade do Sina e teve uma época que a gente ia montar 2 perdidos numa noite suja do Plínio Marcos. E só que eu decidi ir para o Rio de Janeiro. Aí Humberto Pedrancini e Jesus Vivas, que foram meus 2 professores lá em Brasília. Eu lembro do Humberto falando assim, Murilo, o dia que você resolver fazer alguma coisa pela arte, faça, porque você tem talento. Imagina você escutar aquilo, indo para o Rio de Janeiro, né? Aquilo eu lembro até hoje, né? Então, aquilo foi muito importante para mim. E eu cheguei no Rio de Janeiro com uma missão muito poderosa para mim. Porque como eu vi os meus pais sempre trabalhando muito, eu tinha um compromisso comigo mesmo. Eu precisava dar orgulho para os meus pais. Então eu comecei uma trajetória. E eu lembro de 2 coisas, eu aqui não vou entrar na minha carreira, mas eu lembro de 2 coisas interessantes, porque a primeira peça que eu fiz como protagonista, que foi Porcos com Asas, um texto italiano, a gente participou do Festival Carioca de Novos Talentos, e foi muito bacana, porque eram 55 atores disputando, 55 peças e 138 atores disputando. Eu acabei ganhando o prêmio de melhor ator, e num teatro lotado no centro da cidade, eu recebi esse troféu das mãos do Alton Bastos, e foi muito emocionante, porque eu quando peguei aquilo ali, aquele troféu, em vez de voltar para minha cadeira no teatro, quando eu fui sair, eu saí do teatro, atravessei a rua, peguei o orelhão, época do orelhão, liguei para os meus pais e falei, pai, aí ele, já estou com vinho na mão, eu falei, então bebe, ganhei. Aquilo foi tão emocionante, foi tão bonito assim, porque eu senti que o meu esforço estava funcionando. Eu senti que o meu entusiasmo pela minha profissão realmente estava dando resultado. Então, o primeiro teste que eu fiz por uma novela foi uma novela chamada 74.5, Uma Onda no Ar. Não fez sucesso a novela, era na Manchete. Eu já estava fazendo a oficina da Globo, eu estava viciado por fazer cenas, apaixonado por fazer cenas e dedicado, né? E aí uma amiga falou, Murilo, me leva até a Fundição Progresso que vai ter um teste. Aí eu peguei um tênis, uma calça, porque eu estava de bermuda com um amigo meu, Marco André, e levei e resolvi fazer o teste também. Então foram 3 etapas de teste, 3 dias diferentes. E por que eu estou contando isso? Porque ser diferente em algumas situações é muito importante. Para quem está te testando, ser mais do mesmo não é uma boa ideia. E quando a gente chegou no último dia do teste, era o teste de câmera. As pessoas vinham, sentavam numa cadeira, olhavam para a câmera e falavam o seu texto. Como eu estava na oficina da Globo fazendo cenas, estudando o tempo todo, eu entrei numa, cheguei lá com um figurino de um personagem que eu nem conhecia ainda, mas imaginei um figurino. Cheguei com um colchonete debaixo do braço, cheguei com uma cadeira, montei o cenário. O Cécio Thierry, que era o diretor, e o Henrique Dias, que era o assistente, ficaram me olhando assim e deixou eu fazer. Fiz a cena e um mês depois recebi aquela mensagem na secretaria eletrônica, né, antiga, de que eu tinha passado. E eu passei
porque eu acho que eu fui diferente. Eu tive uma ousadia diferente. Então, estou jogando essas palavras aqui para a gente entender que a gente precisa fazer algo a mais. E eu acho que o entusiasmo dá isso para a gente, esse algo a mais. Então, foi super especial. E, enfim, 33 anos de carreira, só na televisão foram 3 anos na Manchete, 22 anos na Globo, 3 anos agora na Warner Bros. Acho que eu fui o primeiro ator a assinar um contrato maior, que a gente chama de contrato guarda-chuva com a Warner. E a gente fez A Ponte, The Bridge Brasil, e fizemos Beleza Fatal, que foi a novela primeiro lugar em 15 países. Então, indico para quem não assistiu Beleza Fatal, assista Beleza Fatal. O terceiro sinal no teatro é o momento da ação. É o momento que tem que acontecer, tem que dar certo. É o momento que você vai mostrar aquilo que você já treinou, que você vai mostrar aquilo que você já preparou. E o terceiro sinal, por isso que eu começo essa nossa palestra com o terceiro sinal, porque o terceiro sinal na nossa vida é muito importante. O terceiro sinal significa que a gente pode até improvisar, mas a gente não pode abandonar. Então, quando aquela cortina abre, vai estar abrindo, toca o terceiro sinal, é o momento do Ave Maria, rapidinho, de pensar em todo mundo que você quer, sabe, de criar aquela força e entrar. E o terceiro sinal sempre teve um paralelo muito louco com a luta. Toda vez que tocava o terceiro sinal, ou toca o terceiro sinal, eu lembro da sirene do Mundial, do meu primeiro Mundial. Porque naquela época tocava a sirene, você cumprimentava, posição de luta, e fazia um barulho assim, pá, uma sirene, e você começava a luta. Então, o terceiro sinal do teatro e o sinal do Campeonato Mundial de Taekwondo sempre me perseguiu. E aí eu fui entendendo que uma coisa ajuda a outra. O teatro precisa da disciplina do atleta. E o atleta, o esporte, precisa da criatividade, da arte. Então as duas coisas, elas são muito poderosas e muito importantes. Então, o terceiro sinal para mim é absolutamente fantástico. Só que o terceiro sinal na minha vida, ele vem acompanhado também de um momento muito difícil. Quando eu falo que você tem que improvisar, mas você não pode abandonar, para mim o terceiro sinal é isso, porque quando a gente começou a gravar Beleza Fatal, uma semana antes, aconteceu a pior coisa da minha vida, que já aconteceu com muita gente aqui. Eu perdi o meu pai. Uma semana antes, numa situação em que a gente sabe que vai acontecer, a gente entende que vai acontecer, mas você não quer que aconteça. Então, uma semana depois eu comecei a gravar a novela. A primeira cena foi num cemitério, acredite se quiser, e segui em frente. Eu fui bem, me dediquei, e eu divido isso com vocês exatamente para contar como a vida é muito louca, como existe um contraponto em tudo, e que o entusiasmo, ele nos ajuda e nos protege, inclusive nesses piores momentos. 2 semanas depois que eu comecei a gravar a novela, eu recebo um telefonema da Endemol, que era produtora de um produto que eu fiz chamado A Ponte, The Bridge Brasil, na qual eu era o apresentador e o narrador desse programa. A gente recebe uma mensagem dizendo que nós fomos indicados ao Emmy, ao prêmio mais importante do mundo da televisão. Eu, dentro do hotel em São Paulo, num luto profundo, recebendo aquilo lá, aquele telefonema, e falei, meu Deus, como assim? E naquele momento eu deixei escapar assim para a menina, falei assim, a gente vai ganhar. Não foi arrogância, eu só falei assim.
Desligo o telefone, ligo para a Mônica Albuquerque, que era minha chefe, ela não sabia ainda. Liguei chorando, contando, liguei para minha mãe. E me lembrei, evidentemente, naquele momento, que a primeira pessoa que eu iria ligar era meu pai. E minha mãe estava sempre junto com meu pai. Então era muito especial, porque toda vez que eu ligava eram os dois juntinhos. E naquele momento assim me bateu uma coisa doida na cabeça, né? E seguimos. Continuei gravando a novela, fiz o melhor possível. Foi de fato o pior momento da minha vida, né? Durante aquele processo todo de gravação de Beleza Fatal. E em novembro, isso final de 2023, nós fomos para Nova York. E pedimos uma liberação e fomos para Nova York. Estávamos competindo com Reino Unido, França, Japão e a gente. Ou seja, era uma disputa poderosa. Foram 3 dias assim muito especiais. Eu já estava leve, desencanado dessa questão do prêmio. Aquilo nem era tão importante para mim. Mas eu estava lá, vivendo aquilo. Porque quem me ensinou esse entusiasmo, eu tenho certeza que estava lá comigo. E aconteceu uma coisa muito doida, porque no terceiro dia, que é o dia do prêmio, da premiação, aquele teatro lotado de gente, né? Na hora das indicações, aí chegou na nossa categoria. As câmeras viraram para a nossa mesa, eram, né, as mesas dos indicados, e aí de repente anuncia que a gente ganhou o prêmio. Nós ganhamos um Emmy naquele momento, um Emmy que não tinha, ninguém da América Latina tinha vencido nessa categoria de programa de entretenimento sem roteiro. Nós ganhamos e foi aquela loucura, foi aquela correria, foi aquela euforia. E a gente subiu no palco, eu subi no palco chorando. E aí os meus amigos da Globo, que estavam numa outra mesa, entenderam, né? Eu estava pela HBO, aqui eu estava pela Warner. E aí subi chorando, aquela coisa toda. Quando a gente atravessou por trás do palco, eu com um troféu nas mãos, todo mundo ali, a gente meio que se abaixou. Eu estava chorando muito, porque me veio ali uma catarse, sabe? Uma catarse, porque o meu pai ia se divertir muito com isso. E lembrei que eu não poderia ligar para ele naquele momento, né? Mas ao mesmo tempo, eu senti que se entusiasmo é você ter Deus dentro de você, é também você ter uma nova conexão com quem você ama. Então, eu sou muito, muito grato por ser filho do seu Odair e de Dona Maria Luísa. Eu não sei como dizer, mas não tem jeito. Me invade o peito uma vontade imensa de fazer. Eu não sei como explicar se existe ou não uma razão, mas insiste em meu coração uma vontade louca de realizar. Eu sei muito bem, a coragem chega assim feito trem, para na minha estação e me convoca por uma nova emoção. E eu simplesmente vou, pois entusiasmado eu sou. Viver é mesmo uma viagem que a gente não sabe o destino, mas é preciso trazer na bagagem os mais puros sonhos de menino. Sonhe comigo, sonhos de amigos que se querem tão bem. Sonhe comigo, sonhos de amigos viajando no mesmo trem. Obrigado. Essa é uma poesia que, evidentemente, eu escrevi e coloquei o nome de entusiasmo. E eu acho que o que o entusiasmo nos ensina é que a gente precisa ser feliz. E que a melhor forma de você homenagear quem você ama é sendo feliz. Pode soltar essa, pode soltar essa. Quem souber, canta comigo, tá? Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão, eu venho
posso não lhe agradar. Aprendi a dizer não, ver a morte sem chorar. E a morte, o destino, tudo. A morte, o destino, tudo estava fora do lugar. E eu vivo pra consertar. Na boiada já fui boy, mas um dia me montei. Não por um motivo meu ou de quem comigo houvesse, que qualquer querer tivesse, porém por necessidade do dono de uma boiada, cujo vaqueiro morreu. Boiadeiro muito tempo, laço firme, braço forte, muito gado, muita gente, pela vida segurei, seguia como num sonho e boiadeira um rei. Mas o mundo foi rodando nas patas do meu cavalo, e nos sonhos que eu fui sonhando, as visões se clareando, as visões se clareando, até que um dia acordei. Então eu não pude seguir, valente lugar-tenente e dono de gado e gente, porque gado a gente marca, pé de ferro engorda e guarda, mas com gente é diferente. Se você não combinar, não posso me consultar, não canso pra escutar. Vou deixar minha viola, vou deixar você de lado, vou cantar em outro lugar. Na boiada já fui boi, boiadeiro já fui rei, não por mim nem por ninguém, que junto comigo houvesse, que quisesse ou que pudesse, por qualquer coisa de seu, por qualquer coisa de seu, querer mais longe que eu. Mas o mundo foi rodando, mas o mundo foi rodando nas patas do meu cavalo, e já que um dia montei, agora sou cavaleiro, laço firme, braço forte, no reino que não tem rei. Na boiada já fui boi, boiadeiro já fui rei, não por mim nem por ninguém, que junto comigo houvesse, que quisesse ou que pudesse, por qualquer coisa de seu, por qualquer coisa de seu, querer mais longe que eu. Mas o mundo foi rodando nas patas do meu cavalo, e já que um dia montei, agora sou cavaleiro, laço firme, braço forte, no reino que não tem rei. La la ya la ya la ya, la ya la ya la la ya, la la ya la ya la ya, la ya la ya la la ya. Valeu, gente. Obrigado, viu? Obrigado, obrigado. Muito feliz de estar aqui. Muito feliz com essa energia fantástica de vocês. Obrigado, Otávio, meu irmão, diretor maravilhoso. Obrigado, Denis, estamos juntos. Muito obrigado. Obrigado, Gustavo. Obrigado toda a organização que promove um congresso sobre felicidade. Felicidade é o que a gente precisa, a gente necessita. Então eu desejo muito entusiasmo na vida de vocês, tá bom? Para a vida de vocês mesmo. Sejam entusiasmados. E muito obrigado pelo carinho e pela alegria. Beijo no coração de vocês. Valeu! Convidamos junto com o Murilo Rosa, Gustavo Arnes. Valeu, garoto! Obrigado, Murilo. Valeu, Murilo. Aqui. Eu já ia embora. Sensacional. Obrigado. Foi incrível. Gente, um beijo no coração. Valeu! Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações.